Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou com o pessoal do nono ano da Escola Evangélica Vicente Costa e a gente vai dar seguimento para o nosso conteúdo, ok? Se você caiu nesse vídeo sem querer e não assistiu ao vídeo anterior, eu estou deixando aí na descrição os links das aulas anteriores para que você então possa acompanhar na ordem lógica, né? E não ficar aí sem entender o que eu estou falando. Para a gente não começar de forma abrupta, deixa eu apenas relembrar e revisar com vocês o que foi que nós mencionamos nas aulas passadas. Nós começamos, né, o conteúdo relacionado a orações subordinadas. E eu tinha dado esses 3 períodos aqui para vocês analisarem comigo, ok? E nós tínhamos baixado a estrutura, que é um mecanismo, né, uma metodologia que a gente criou aqui, que ajuda os alunos a entenderem o porquê da classificação. Ou seja, sai da questão do âmbito meramente de um decoreba, de um memorizar, ou de simplesmente tentar chutar, e realmente entender com profundidade o porquê dessas classificações. Ok? E aí, o que foi que eu mencionei para vocês? Eu mencionei para vocês na aula passada que quando a gente classifica uma oração como coordenada ou subordinada, o que nós estamos analisando é a estrutura dessa oração. Então, quando você chama uma oração de coordenada, tá? Ou uma oração de subordinada, o que você está classificando, na verdade, é a estrutura dessa oração. Então, o que são orações coordenadas? São orações cujas estruturas são independentes uma da outra, tá? Enquanto que nas orações subordinadas você tem orações cujas estruturas são dependentes da estrutura de uma outra oração, certo? Em menor ou maior grau, você tem essa relação de dependência estrutural. Então, quando você chama de subordinada, quando você chama de coordenada, o que está acontecendo aqui, o que você está levando em conta é a estrutura, tá ok? Murilo, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Não, senhor, o não foi não. Bugou aqui o meu. Sem querer, né? Tá bom, então. Então, só para a gente relembrar como foi que a gente baixou a estrutura aqui desses 2 primeiros períodos, tá? Então, a gente tem aqui 2 verbos, certo? V1 e V2. V1 tem sujeito, as autoridades. E V1, pediram aqui, é um verbo transitivo direto. Quem pede, pede alguma coisa, tá? Então, nesse caso, a questão que a gente tem que levantar é até onde vai aquilo que as autoridades pediram. As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. Ou seja, tudo o que está sobrando aí representa aquilo que as autoridades pediram. Então, tudo aqui será para mim, funcionará para mim como um O1, ok? O objeto do verbo 1. E aí, dentro do O1, tá? Diferente daquela situação quando a gente falou sobre oração coordenada, eu tenho outro verbo, tá? Eu não tenho uma oração ao lado da outra, mas eu tenho a segunda oração dentro da primeira, a partir do momento que eu vejo que dentro do O1, ou seja, uma estrutura pertencente à primeira oração, eu tenho outro verbo, portanto, outra oração. Diga, Grazi. Você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não, realmente, eu pensei sem querer. Oxe, vamos lá então. Seguindo. Então, o V2 tem sujeito, que é todos, certo? E o verbo ter, aqui neste caso, também é um verbo transitivo direto. Ele vai ter o O2 e, neste momento, representa quando nós devemos ter calma, segundo a petição das autoridades. Então, neste momento, funciona como um adjunto adverbial, 2. Reforçando aí que esse 2 não significa que ele é o segundo adjunto na frase, porque realmente ele não é, ele é o único. Porém, ele é 2 no sentido de que ele pertence à segunda oração. Então, não se esqueça disso na hora de fazer esse esquema aí de baixar a estrutura. E aí você tem o quê? Você tem a seguinte situação, tá? Em que a segunda oração depende da primeira para existir, como a gente viu na aula passada, certo? Portanto, é uma oração subordinada. Como a conjunção, tá? Que as liga
está estabelecendo uma relação, uma ligação com uma oração subordinada que, ainda que seja subordinada, precisa estar para que a oração principal esteja completa, a gente vai chamar essa conjunção de conjunção subordinativa integrante. Tá tudo lá nas aulas passadas que eu já mencionei com vocês, ok? No segundo período, nós temos V1 e V2 também, certo? V1 tem sujeito, tá? E o verbo é também um verbo transitivo direto. Perceba, entretanto, que aquilo que nós tivemos vai somente até aulas presenciais. Aí você fala, então essa é uma oração coordenada, certo? A gente tem aqui um período composto por coordenação. Não, porque depois que a pandemia passou, você precisa ter essa sacada, responde a pergunta quando nós tivemos aulas presenciais. Então, veja que depois que a pandemia passou, é um grande ADJ-ADV. Como é o ADJ-ADV relacionado à primeira oração, ADJ-ADV1. Então, nós tivemos aulas presenciais. Quando? Depois que a pandemia passou. Dentro desse ADJ-ADV, eu tenho outro verbo, portanto, outra oração, com seu sujeito, certo? E sendo o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, destacando aí, explicitando a estrutura, eu vou ter agora o seguinte, certo? Em que a segunda oração também depende da primeira para existir, certo? Eu já mostrei isso para vocês, eu provei isso para vocês na aula passada, tá? Só que eu mostrei que existe uma diferença muito grande, certo? Entre essa segunda oração subordinada e a primeira oração subordinada que está aí no primeiro período, certo? E, inclusive, eu terminei a aula com esse tópico, certo? Da outra vez. Então, qual é a diferença principal aqui? É que, enquanto esta oração subordinada, tá? Ela precisa estar para que a principal fique completa, por isso essa conjunção é chamada de integrante, porque é ela que introduz a oração que vai deixar a principal inteira. Integrante vem de deixar inteiro, é aquilo que integra, né? Que deixa inteiro. No segundo período, se a oração subordinada sair, preste atenção que isso vai ser muito importante depois. Se a oração subordinada sair, a principal ainda fica completa. Tá vendo? S1, V1, O1, ela ainda fica completa. Tá? Então, a conjunção ou locução conjuntiva que introduz a oração, que está aqui, não pode ser chamada de integrante. Por que não pode ser chamada de integrante? Porque ela já está completa. A principal não precisa de nenhuma integração. Ela já está bem integrada sozinha. Certo? Então, você vai chamar essa conjunção ou a locução conjuntiva de conjunção subordinativa adverbial. Por quê? Porque ela introduz uma oração que é subordinada e que tem valor somente de advérbio. O valor dela não é um valor da importância de um objeto, certo? Que quando sai, deixa a principal incompleta, tá certo? Então, foi aí que nós paramos na aula passada, ok? Então, eu tenho 2 exemplos aqui, certo? De orações subordinadas, mas a primeira tem um caráter de necessidade muito maior para a principal do que a segunda, certo? Uma vez que quando eu retiro a oração subordinada no segundo período, a principal aqui continua completa. Alguma dúvida? Deu para lembrar aí do que nós mencionamos na aula passada? Dá OK aí no chat se eu puder continuar, por favor. Beleza. Seguindo, então. Olha agora o terceiro e último período que nós temos aqui, tá? Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Novamente, eu vou ter aqui 2 verbos. Não sei se vocês percebem, certo? Qual é o primeiro verbo? Assistir, certo? E o segundo verbo é regravou, tá ok? V1 tem sujeito? Sim, eu. Eu é sujeito do verbo assistir, então eu vou chamar esse cara de S1. Que tipo de verbo é o verbo assistir aqui? E aí eu quero fazer uma observação importante. Eu vou até aparecer aqui de novo, tá? Presta atenção.
eu sei que nós, no dia a dia, utilizamos o verbo assistir como verbo transitivo direto, quando a gente quer fazer referência a ver alguma coisa. Tá? Mas eu já falei em outras ocasiões para vocês, estou reforçando aqui, que de acordo com a gramática normativa, quando a gente assiste no sentido de ver, quem assiste nesse sentido, assiste a algo. Então, você não assiste, nesse sentido, o jogo, você não assiste o filme, certo? Você assiste ao jogo. Você assiste ao filme. Para a gramática normativa, o verbo assistir só vai ser transitivo direto quando ele tiver o sentido de prestar assistência, ou seja, de ajudar alguém. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a enfermeira assistiu o médico, no sentido de que ela ajudou o médico, ela prestou assistência enquanto o médico fazia lá a cirurgia, ele não estava sozinho. Ok? Aqui o sentido não é de prestar assistência, aqui o sentido é de ver mesmo. Então, nesse caso, é assistir ao vídeo que o professor gravou. Ou seja, eu tenho aqui um verbo que é transitivo indireto, certo? Mas isso, para essa questão de estrutura, nem vai fazer tanta diferença assim, eu estou só reforçando para não passar em branco. A questão é, até onde vai explicitamente, certo? De forma nuclear, vamos dizer assim, aquilo que eu assisti. Qual é aí a expressão núcleo que representa aquilo ao qual eu assisti? Podem falar. Eu sei que tem um delayzinho, né? Ativa o microfone e fala aí para mim. Qual é a expressão núcleo que representa aquilo que eu assisti? Ao vídeo? Ao vídeo. Perfeito, Murilo. Tá? Então, quando eu digo que eu assisti a algo. Que algo foi esse? O vídeo. Agora, perceba o seguinte. Você precisa ter essa sagacidade, ok? Perceba que, após vídeo, eu tenho justamente que palavra? Eu tenho um que aqui, que não sei se você percebeu, eu grifei, eu destaquei de uma maneira diferenciada do que daqui de cima, certo? O que cá está é um pronome relativo. Nós já estudamos pronome relativo e você precisa ter essa percepção. Veja que esse que está aqui substitui na segunda oração o termo vídeo. Se eu fosse decompor as orações, como eu mostrei para vocês nas aulas sobre pronome relativo, eu teria: eu assisti ao vídeo, o professor regravou esse vídeo. Então, eu assisti ao vídeo, o professor regravou esse vídeo. Então, ao invés de você falar desse jeito, né, que parece coisa do prezinho, você vai dizer o quê? Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Tá? E aí, qual é a questão? Tudo que está vindo depois de um pronome relativo sempre vai ser, em termos de oração, um termo caracterizador para o termo antecedente. Veja você que quando eu digo eu assisti ao vídeo que o professor regravou, tá? O termo que o professor regravou dá uma característica para vídeo. Não é qualquer vídeo. É o vídeo que o professor regravou, especificamente aquele vídeo. Vocês estão entendendo? Então, é como se eu tivesse aqui exatamente essa situação. Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Eu não poderia dizer a mesma coisa expressando eu assisti ao vídeo regravado pelo professor? Não dá na mesma? Dá, não dá? A minha pergunta para vocês é: qual é a classe gramatical da palavra regravado? Quando eu digo eu assisti ao vídeo regravado pelo professor, a palavra regravado pertence a qual classe gramatical? O que ela é? Vamos lá, ativa o microfone de novo. Eu tenho aqui um substantivo, vídeo, e eu tenho o termo regravado pelo professor, que está dando uma característica para esse vídeo, especificando de que vídeo eu estou falando. O que é regravado? Qual é a classe gramatical de regravado? Me parece um pouco com voz passiva, mas eu acho que não é exatamente isso que você quer. Pois é, tu tens aqui uma situação que parece voz passiva de fato, mas eu estou falando em termos de classe gramatical, não é função sintática, certo?
Eu quero a classe gramatical, ou seja, eu quero saber se essa palavra é um substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral. As 10 classes gramaticais, gente. 6º ano. Vamos lá. O que é regravado aqui? Qual é a classe gramatical da palavra regravado? Que ela funciona como o quê? Vamos lá, não deixa passar não deixa o 6º ano passar a perna em vocês. Estão falando aqui no chat, deixa eu ver. Não, não, não. Vem de um, mas do jeito que está aqui se comporta como outra palavra. Bora. Vocês vão ter que lembrar aí. Hã? Vídeo é um substantivo, gente. Vídeo é um substantivo. Eu estou dizendo vídeo regravado pelo professor. A palavra regravado está aqui caracterizando o vídeo. O que é isso, gente? Por favor. Como é que a gente chama as palavras que a gente usa para caracterizar o substantivo? Predicado. Adjetivo. Obrigado, Arthur. Tá aqui no... Aqueles e o Arthur colocaram aqui no chat. Tá? O predicado, lembrando, é uma estrutura sintática. Tem a ver com função sintática. É aquilo que eu digo sobre o sujeito. Ok? De fato, regravado, ele vem de um verbo. Tá? Como alguns colocaram aí. E o verbo está ligado ao predicado, porque todo predicado contém um verbo. Porém, eu não tenho aqui o verbo regravar como eu tenho aqui em regravou, ele funcionando de fato como um verbo. Eu tenho regravado aqui com a função de um adjetivo, dando característica para vídeo. Então, ó, eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Eu posso trocar isso tudo por eu assisti ao vídeo regravado pelo professor. Vai dar na mesma. Tá? Vê se você consegue trocar as outras orações subordinadas, tá? Os outros elementos que tem oração por um adjetivo. Vê se você consegue fazer isso. Você não vai conseguir. Tá? Aqui você consegue trocar por um substantivo. Observa. As autoridades pediram calma neste momento. Vai passar a mesma informação. E o que é calma? A palavra calma é um substantivo. Aqui você não consegue trocar por um adjetivo também e nem por um substantivo. Você só consegue atribuir isso a essa oração aqui, a esse termo, um valor mesmo adverbial. Certo? Mas aqui você troca por um adjetivo. Sabe o que isso está me dizendo? Sabe o que isso significa? Que é esse termo todinho que está aqui, introduzido por um pronome relativo, e que eu estou mostrando aqui, provando para vocês, caracteriza o substantivo vídeo. Todo esse termo aqui equivale a um grande adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? É aquela função sintática que você tem quando uma palavra, certo, se apresenta junto a um substantivo, ou seja, junto a um nome, para caracterizar o substantivo, para especificar o substantivo, certo? E que tem uma natureza adjetiva, certo? O adjunto adnominal ele tem uma natureza adjetiva. É justamente o que está acontecendo aqui com o regravado. Quando eu digo eu assisti ao vídeo regravado pelo professor, o que é regravado morfologicamente? É um adjetivo. E o que ele é sintaticamente falando? Um adjunto adnominal. Certo? Agora, se no lugar de um adjetivo eu tiver uma oração inteira, não tem problema. Vai continuar sendo um adjunto adnominal. Em forma de oração, mas vai ser um adjunto adnominal. Percebe? É a mesma coisa que aconteceu com os outros dois períodos anteriores que nós já vimos na aula passada. Tá? O que eu tenho aqui? As autoridades pediram calma. Vai ser calma, vai ser o quê? Objeto direto. Morfologicamente um substantivo, sintaticamente um objeto direto. Mas se no lugar de um substantivo simples, eu tiver uma estrutura oracional inteira, uma oração inteira, não tem problema. Sabe o objeto que você aprendeu lá no 7º ano? Agora você está vendo que ele pode ser uma oração inteira. Vai continuar sendo objeto, mas agora com uma forma de oração. Aqui é a mesma coisa, a gente já discutiu isso na aula passada. Nós tivemos aulas presenciais depois da pandemia. Olha só o termo, depois da pandemia,
é uma locução adverbial. Dentro das classificações gramaticais, depois da pandemia, é uma locução adverbial. E qual é a função sintática que uma locução adverbial assume? É de adjunto adverbial. Nós tivemos aulas presenciais. Quando? Depois da pandemia. Um simples adjunto. Mas se no lugar de um simples adjunto eu tiver uma oração inteira, expressando a mesma coisa, não tem problema. Você vai continuar tendo um adjunto adverbial, só que agora em forma de oração. Ou seja, você vai ter um adjunto adverbial que, na verdade, é um adjunto adverbial oracional, vamos dizer assim. Ele veio em forma de oração inteira, de uma oração inteira. Não tem problema nenhum. O adjunto adverbial, que foi o conceito que você aprendeu nos anos passados, agora eu estou te dizendo o quê? Simplesmente, olha, sabe o adjunto adverbial? Pois é, ele pode ser uma oração. Ele pode se apresentar em forma de oração. Só isso. A mesma coisa está acontecendo agora no terceiro período. Quando eu digo, eu assisti ao vídeo que o professor regravou, eu estou mostrando aqui para você, relembrando que no lugar de que o professor regravou, eu posso ter regravado pelo professor. Eu assisti ao vídeo regravado pelo professor. Percebe? Então, regravado pelo professor funciona aqui para mim como um adjunto adnominal. Regravado é adjunto adnominal para vídeo. Está caracterizando o vídeo, o substantivo vídeo. Morfologicamente é um adjetivo, sintaticamente é um adjunto adnominal. Tá? Mas se no lugar de um simples adjetivo eu tiver uma oração inteira, não tem problema. Tá? Você vai continuar tendo um adjunto adnominal, só que agora em forma de oração. Então, basicamente, o que eu estou te dizendo? Ei, lembra do adjunto adnominal que você aprendeu, né, o conceito lá nos anos passados? Pois é, agora eu estou só te mostrando que ele pode ser uma oração inteira. Ok? E aí, o que eu já estou tentando te mostrar a partir desse exemplo? Que todas as orações que forem adjuntos adnominais, tá? Como é o caso dessa aqui, sempre quem vai introduzir essa oração não será uma conjunção, será um pronome relativo. Isso é muito importante e a gente também vai precisar dessa informação mais lá na frente. Tá? Olha só como isso faz a diferença. Tá? O que está aqui é um que conjunção integrante. Esse que vai poder me dar um resultado de oração como adjunto adnominal? Não. Vai ter que ser uma oração justamente que completa o sentido da oração principal. Necessariamente vai ter que ser. Agora, o que está aqui é um que diferente desse. É um que é pronome relativo. Você sabe disso porque você consegue devolver a palavra vídeo para a segunda oração. De novo, eu assisti ao vídeo. O professor regravou esse vídeo. Não dá para fazer esse joguinho aqui. Só dá para fazer aqui. Por quê? Porque você tem um pronome relativo que a gente já estudou. E o que eu estou te falando? Que sempre que uma oração for adjunto adnominal, for uma oração, um adjunto adnominal que está funcionando como uma oração, essa oração vai ser introduzida por um pronome relativo. Então, isso vai ajudar você a diferenciar um que do outro, né? Uma oração de outra oração. Tá? Então, de novo, eu estou te apresentando aqui conceitos e funções novas? Não. É tudo coisa dos anos passados. Por isso que eu sempre disse para você desde o sexto ano. Não leva com a barriga. Português é cumulativo, certo? Você vai precisar desses conhecimentos depois. Então, os 3 elementos que eu estou te mostrando aqui como exemplo são todos elementos, funções que vocês já viram em anos passados. Eu tenho aqui em cima um objeto direto que agora estou mostrando para você que pode ser uma oração inteira. Certo? Subordinado. Eu tenho aqui no segundo elemento, no segundo período, um adjunto adverbial, que você já conhece o conceito, adjunto adverbial, e que agora eu estou só te informando que ele pode ser uma oração inteira. Subordinado. E aqui eu tenho um adjunto adnominal ligado ao substantivo vídeo. E basicamente a única coisa nova que eu estou te falando é que ele pode ser uma oração inteira. Certo? Então veja, este adjunto adverbial, dentro dele tem um verbo. A mesma coisa acontece aqui. Dentro desse adjunto adnominal eu tenho um verbo, portanto uma oração. Esse verbo tem sujeito? Sim, o professor. Então vou chamar de S2. Se eu for baixar a estrutura, explicitar a estrutura, eu vou ter o seguinte, olha. Tá? S1, V1, O1. O que, veja que esse que ele está realmente representado de maneira bem diferente. Ele está dentro do colchete e não fora como o primeiro ou o segundo. E a gente vai ver isso
com mais camões lá na frente. Adjunto adnominal 1, certo? O que é esse adjunto adnominal? Ele é um sujeito e um verbo, tá? Então, veja que aqui eu não tenho uma conjunção. Eu vou ter um pronome relativo, tá? E aí o pronome relativo você vai diferenciar, você vai representar na estrutura de forma diferente ali do que. Ok? A gente vai discutir isso com mais profundidade mais lá na frente. A questão é, vamos fazer com esta segunda oração o mesmo teste que nós fizemos com a primeira, tá? O que vai acontecer com a primeira oração se eu eliminar o verbo 1? O que vai acontecer com a primeira oração se eu eliminar o verbo 1? Então, estou eliminando o verbo 1 daqui. Existe sujeito sem verbo? Não. Existe objeto sem verbo? Também não. Tá? E o adjunto adnominal que estava caracterizando esse objeto também vai ter que cair fora. Não faz sentido. Ele só estava aqui porque o objeto estava. Então, caiu fora o adjunto adnominal. Ora, mas o adjunto adnominal é a segunda oração. Então, a segunda oração deixou de existir. Totalmente. Moral da história. Esse cara aqui é o brabo que está segurando todo mundo. Porque quando eu mexo nele, cai todo mundo. Certo? Repara que se eu mexer no V2, sumiu o S2. E aí, consequentemente, sumiu a segunda oração. E aí, eu tirei da primeira o adjunto adnominal. Mas ela vai continuar uma oração completa. Eu assisti ao vídeo. Certo? Então, de fato, o que você tem aqui? Você tem, mais uma vez, uma oração principal, tá? Com um adjunto adnominal ligado ao O, introduzido por pronome relativo. E esse adjunto, ele, na verdade, é uma oração, a segunda oração, que ficou provado aqui, que também é oração subordinada. Então, veja, eu estou mostrando aqui para vocês 3 estruturas diferentes, né, típicas de orações subordinadas, que nós vamos estudar e nas quais nós vamos nos aprofundar mais lá na frente. Ok? Então, minha pergunta para você é a seguinte. Ficou alguma dúvida de como foi que eu cheguei a essas formulazinhas, a essas estruturas que eu coloquei aí do lado? Tá tranquilo? Eu posso seguir? Ou você tem alguma observação, alguma dúvida? Dá ok aí se eu puder seguir. Ou se não, faça sua pergunta no chat ou levantando a mão. Posso seguir? Beleza. Vamos lá, então. Já encerrando essa primeira parte, esse primeiro momento, veja, tá? Não sei se você vai conseguir perceber aí, mas é bem lógico, tá? Não tem nada assim de outro mundo. Como essa oração, tá? É uma oração que eu consigo trocar por um substantivo, tá? De novo, as autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. Eu posso dizer simplesmente, as autoridades pediram calma. Ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva. E o que é que esse exemplozinho está te mostrando? Que toda oração subordinada substantiva vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, ou seja, é uma característica própria da substantiva. Não acontece isso nessa aqui, não acontece isso nessa terceira, só na substantiva, repara. Que embora ela seja subordinada, quando ela sai do período, o que acontece com a principal? Fica incompleta. Isso aconteceu aqui na segunda? Não. Isso aconteceu aqui na terceira? Não. Mas aconteceu na primeira. Então, estou te mostrando já antecipadamente uma dica. Se quando você retirar uma oração subordinada, a principal ficar incompleta, você já sabe que essa subordinada com a qual você está lidando, ela será substantiva. Você já vai saber isso. Por quê? Porque só a substantiva faz isso. Só a substantiva, quando sai, deixa a principal incompleta. Ok? Beleza. O que faz sentido, porque se essa oração é substantiva pelo fato de ela ter valor de substantivo, o substantivo ele é mais importante que um advérbio, ele é mais importante que um adjetivo numa frase. Certo? Você pode retirar um advérbio, você pode retirar um adjetivo de uma frase, e a frase ainda fazer sentido completo, muitas vezes.
Agora, um substantivo, geralmente não. Substantivo é algo mais essencial, certo? Pois bem, como essa oração, a segunda aqui, ela tem um valor de advérbio, certo? Ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial, ela vai se chamar oração subordinada adverbial. É o segundo tipo de oração subordinada que nós temos. Diga, Arthur. Pode falar. Olha a pergunta aí, né? Professor, tem como uma oração ser substantiva, oração subordinada substantiva, e ela não ser introduzida por uma conjunção integrante, né? E a resposta é sim, existe essa possibilidade. A gente vai ver isso mais lá na frente. Não é algo muito comum, não é algo muito corriqueiro, na verdade é raro de acontecer isso, mas é possível, tá? Agora a questão é, não pense que uma substantiva, pelo que eu acabei de responder para o Arthur, possa ser introduzida por uma conjunção adverbial. Se a pergunta tem esse caráter, essa dúvida aí, não. Existe a possibilidade de uma oração subordinada substantiva ser introduzida por outro termo que não seja a conjunção subordinativa integrante. Mas esse outro termo não pode ser a conjunção adverbial e muito menos o pronome relativo. Não vai ser outra coisa. Porque o que vai acontecer quando eu tiver uma oração introduzida por uma conjunção adverbial? Como é que vai se chamar essa oração? Subordinada adverbial. Não tem outro nome, certo? Não tem outra possibilidade aí, tá? E essa oração, a terceira, nosso terceiro período aqui, como essa oração ela está sendo introduzida por um pronome relativo e ela tem valor de adjunto adnominal, ou seja, ela pode facilmente ser trocada por um adjetivo, coisa que você não faz aqui na substantiva, nem na substantiva, nem na adverbial, só nessa daqui, essa oração vai ser chamada de oração subordinada adjetiva. Ok? Tá? Então, esses são os três tipos de orações subordinadas. Na coordenada, lembra lá como é que foi o caminho? A gente dividiu primeiro em assindética e sindética. Aquelas que têm conjunção e aquelas que não têm. E depois as sindéticas, as orações sindéticas, nós classificamos em 3 ACE. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E aí termina aí a classificação das coordenadas. As subordinadas, quando você vê uma oração subordinada, tá? Você classifica primeiramente em 3 tipos. A subordinada substantiva, a subordinada adverbial e a subordinada adjetiva. Ela pode ser uma dessas 3. Qual é a que nós vamos estudar primeiramente, certo? A gente vai começar por onde? Vamos começar com a substantiva. Ok? Então, é a oração que a gente vai estudar a partir do nosso segundo momento. Alguma outra dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Dá ok se você entendeu tudinho. Dá ok se tá tranquilo. Pergunta do Arthur. Sempre que for adjunto adverbial, vai ser adverbial. Sim, sempre. Tá? Eu tenho um adjunto adverbial que se apresentou em forma de oração. Então, o que é isso aí? É uma oração adverbial. Porque ela tem valor de advérbio. Eu tenho uma oração que eu consigo trocar por um adjetivo. Não dá para trocar por substantivo, assim, guardando o mesmo sentido, né? Original. Não dá para trocar por um substantivo, não dá para trocar por um advérbio, só troca por adjetivo, como foi o caso da última que eu mostrei. Então, ela é uma oração adjetiva. Percebe? E aí, o que eu vou começar a ensinar vocês a perceber, né? A mostrar para vocês. Que cada tipo de oração subordinada tem características próprias e únicas, que as diferenciam das demais. Então, toda oração substantiva, ela vai ser substantiva porque ela vai ter valor de substantivo. Você vai conseguir trocar por um substantivo. E aí, ela vai receber vai acontecer com ela uma coisa que não vai acontecer com as outras. O que é? Quando a subordinada sai, se eu tirar ela da jogada, a principal fica incompleta. Isso acontece quando eu tiro uma adverbial? Não. Isso acontece quando eu tiro uma adjetiva? Não. Só acontece quando eu tiro uma substantiva. As adverbiais, certo?
você vai ver mais lá na frente, quando eu começar a falar com você sobre as adverbiais, quais são as características próprias dela. Mas veja, elas sempre vão ser um adjunto adverbial. E sim, sempre que você tiver uma oração com um adjunto adnominal, ela vai ser uma oração subordinada do adjetivo. Tá ok? Ou seja, você consegue trocar por um adjetivo. Por isso, adjetivo. A gente vai encerrar por aqui. Eu volto para o segundo momento, daqui a pouquinho. Um beijo do Magro. Te amo a vocês. Tchau.